Meus caros amigos do Instituto Pentecostal de Oliveira, meus caros contra-revolucionários, meus caros miles Christi, soldados de Cristo. Eu começo com a saudação aos miles Christi, aos soldados de Cristo, porque, de fato, nós somos soldados de Cristo. Está na doutrina da igreja que existe a igreja triunfante, são as almas que estão no céu, a igreja padecente, são as almas que estão no purgatório, e a igreja militante, que somos nós. Todo católico é militante, deve ser católico. Todo católico, aliás, todos os homens deverão ser militantes, que é a defesa da verdade católica, da verdade absoluta e a luta contra o relativismo. Hoje, nós somos militantes, e não é uma guerra sangrenta, por enquanto, graças a Deus, mas é uma guerra muito mais subtil, que é uma guerra revolucionária psicológica. Eles estão tentando destruir a cristandade. Se nós formos ver o que está acontecendo no Brasil e no resto do mundo, há um denominador comum. Agora, com o novo governo do Brasil, é um governo mais conservador, mas os governos anteriores haviam um denominador comum. Se quiserem analisarem toda a ação deles, era aquilo que visava a destruição dos restos de cristandade que ainda existem. Essa destruição, como diz o professor Pentecostal de Oliveira, começou no fim da Idade Média, com o Renascimento, em que, de uma sociedade teocêntrica, nós passamos a ter uma sociedade humanista. O centro não era mais Deus Nosso Senhor, mas era o homem. E se é o homem, evidentemente, não são nenhum dos aqui presentes, nenhum dos assistentes, sou eu. É os meus interesses, minhas vantagens, meu gozo da vida, etc. E exatamente aí começou um processo em que, aos poucos, foi se tirando Deus do panorama social, do panorama religioso, introduziu-se o relativismo religioso com a Revolução Protestante, e começou essa imensa tragédia no qual nós estamos no auge nos dias atuais. No auge por quê? Porque exatamente nós vemos que estão tentando dar os últimos golpes na cristandade, os últimos golpes na Santa Igreja, para exatamente criar um ambiente de relativismo, de pan religioso, no qual não há mais um ponto de referência, não há mais um absoluto. E, se tira Deus do panorama, evidentemente, estão criadas condições para a pior tirania da história. Porque não há mais ponto de referência. Não se respeita mais o direito natural. Não se respeita mais o direito, os 10 mandamentos da lei de Deus. Cada cabeça uma sentença. E esse relativismo, hoje está chegando a um auge de perseguição contra aqueles que afirmam a unicidade de Deus, a unicidade da igreja, a ponto de que nós estamos sendo discriminados. Nós vamos ver as legislações atuais do que estão tentando impor, mas impuseram em vários países, e aqui ainda há uma tendência fortíssima nesse sentido. Hoje em dia, nós não podemos mais afirmar certas verdades católicas sob pena de ser um processo. É a triste realidade dos dias atuais. Ainda vi uma notícia ontem que aquela deputada federal do Rio de Janeiro, Cristo Nieto, que é católica e é militante, muito amigo, aliás, do Centro Dom Bosco, e ela está sendo processada porque há 2 anos atrás ela fez uma pequena restrição àqueles que defendem a agenda LGBTSX, etc. Resultado do processo do Ministério Público, com pedido de uma multa de R$50 mil em retratação pública, etc. Essa triste realidade hoje em dia. Qualquer pessoa que diga algo que vá contra essa agenda revolucionária, imediatamente aparece um juiz, um promotor, um movimento para perseguir. Portanto, é uma guerra revolucionária psicológica fortíssima. E, com essa questão do coronavírus, eu não vou entrar no mérito da origem do vírus, eu tenho minhas opiniões, mas
eles estão tentando exatamente impor todo um modo de vida absolutamente diferente. Uma das conferências que assistirão é exatamente uma conferência do senhor José Antônio Ureta, que é um pensador, escritor chileno, mas mora na Europa. É sobre isso. Ele vai mostrar como é a maior operação de guerra psicológica que já houve na história. Porque a partir disso, eles tentam impor essa agenda igualitária. Perdão, uma gripe fortíssima aí. Essa agenda igualitária, essa agenda que vai tentando mudar a face da Terra. Isso é em todo o mundo. E ai de quem contrariar isso. Primeiramente, processo, ameaças, multas, etc. Aqui no Brasil, ainda não está nesse ponto, mas na Europa, em certos países, existem todas as restrições com ameaça de multa se não tiver com a máscara, fazer isso, fazer aquilo, etc. O Brasil não, apresenta o Brasil como grande vilão do coronavírus. Eu estive num médico alguns dias atrás, aliás, por causa da minha gripe. Ele me disse que o Brasil está em 21º lugar. 20 países que têm mais contágio por 1 milhão de habitantes que o Brasil. O Brasil tem menos contágio. Mas outros países, por exemplo, na Argentina, está um verdadeiro inferno. A pessoa tem que ficar confinada, não pode sair, etc. E está provado, está constatado que os países que têm confinamento é que tem mais contágios. Em Nova York, saiu isso nos jornais algum tempo atrás, 80% das pessoas que foram contagiadas por essa doença, por esse vírus, estavam confinados. Essa é a realidade. Mas eles impõem, tem que ser, não pode contrariar, qualquer coisa se faz, tem uma denúncia, etc. Espero que não denunciem também pelo que eu estou dizendo. Mas essa é a nossa grande luta. Nesse momento, a defesa dos direitos de Deus Nosso Senhor, a defesa da Santa Igreja Católica, a defesa de que existe uma verdade absoluta, que a verdade não é relativa. Porque para esse pessoal, a única verdade que é absoluta é que a verdade é relativa. Eu me lembro que eu discuti isso na Faculdade de Direito, há 50 anos atrás, quando estava na Faculdade de Direito, pouco mais do que 50 anos, com os comunistas. Não, a verdade é relativa. Eu sempre perguntava, você tem certeza que a verdade é relativa? Eles diziam, tenho. Tá bom, então está afirmando uma verdade absoluta. A nossa luta é em defesa dos princípios da Santa Igreja Católica Apostólica Romana e da supremacia do direito de Deus sobre o direito do Estado, porque nós estamos vendo aqui no Brasil, nós temos um Estado que teve a pretensão de organizar sua manifestação de Deus. O Estado é laico, não pode definir. Mas a única verdade para eles é que o Estado é laico, não pode definir. E nós não podemos ter a verdade, a igreja é a única igreja verdadeira. Há uma verdadeira perseguição contra exatamente a boa ordem posta por Deus na criação. Qual é o nosso papel? É sermos católicos militantes, milis Christi, soldados de Cristo. Sermos católicos contra-revolucionários, que é compreender a luta, porque se nós não compreendemos em que luta nós estamos estamos como que numa briga numa quarto escura. Uma briga de faca num quarto escuro. Mas quem tem quer impor essa verdade relativa, ele afirma que pode esfaquear todo mundo. Nós temos que saber reagir. Nós não podemos nos submeter. Mas há algo muito interessante. Esse processo revolucionário, supressão todos, os que não lerem, e mesmo que já leram, eu já li várias vezes, leram o livro Revolução e Contra-Revolução, do professor Pinicol de Oliveira, em que ele descreve exatamente essa grande mudança que houve quando os homens começaram a pensar mais em si do que na causa católica. Quando os homens se esqueceram que são milis Christi, que não são apenas uma pessoa a mais que tem que pensar nos seus interesses, etc. Mas exatamente ele mostra, o professor Pinicol de Oliveira, nesse livro, as várias etapas da Revolução. A primeira revolução foi a humanista. O homem está no centro. Com isso veio o protestantismo. Não há mais uma verdade absoluta, uma religião única.
Depois, com isso, consequência, a Revolução Francesa, e a terceira etapa foi o comunismo, e depois disso foi a Revolução da Sorbonne, uma revolução cultural, que essa é a mais perigosa e a que continua. Não há mais pontos de referência. E com isso o mundo vai afundando no caos. E com isso eles estão conseguindo o objetivo deles, que é destruir a sociedade, que resulta boa resposta para o Deus na criação, que tem o direito natural, a lei de Deus, e a codificação disso. Isso estão destruindo. E é contra isso que nós devemos lutar. Porque ou nós defendemos essas verdades, ou o inimigo vence. Agora, algo interessante. Talvez nunca, como nos últimos tempos, está havendo uma reação contra esse relativismo, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro. São os jovens que participam dos simpósios organizados pelo Instituto Pinto Coronel Oliveira, jovens que participam de outros movimentos semelhantes, que querem fazer a contra-revolução, querem defender o direito da igreja, e há um refervorização dos movimentos conservadores, tradicionais, católicos, que baseiam nessa ideia da verdade absoluta, que é a verdade que resulta da boa produção posta por Deus na criação. E se eu tivesse a desgraça de ser de esquerda, ser relativista, eu estaria com a barba de molho. Porque eles perderam a garra passa para o lado de cá. Hoje, esses movimentos estão surgindo em toda parte. Eu tenho viajado muito pelo Brasil. Em todas as cidades que eu vou, praticamente, eu encontro um grupo de jovens que eu não conhecia, que são católicos, são a favor da restauração da tradição católica, inclusive do ponto de vista litúrgico, e são, inclusive, monarquistas. Que a meu ver, o regime melhor corresponde a boa ordem posta por Deus na criação. Ainda não sou eu que digo isso, é São Tomás de Aquino. Mas de onde é que surgiu isso? Surgiu numa graça do Divino Espírito Santo, que a Santíssima Virgem, Mãe de Misericórdia, nos obteve nesse auge do domínio relativista. E aí está a nossa grande esperança. Então, são jovens católicos, verdadeiros militantes. São sacerdotes jovens, verdadeiros e que querem restaurar a cristandade. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. É um fenômeno novo. E isso é que nós precisamos conhecer, isso nós precisamos aderir, isso nós devemos defender, e defender a miséria erguida. Nós temos ao nosso lado algo que eles não têm, que é a verdade católica. E essa visão contra-revolucionária, que quer a restauração, exatamente uma ordem que corresponda aos desígnios de Deus. E, se nós lutarmos por isso, nós venceremos. Porque, por mais que nós tenhamos ameaças de todo gênero, nós temos a promessa da vitória garantida. Essa nossa luta é invencível. Nós temos a promessa que as portas do inferno não permanecerão. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando fundou a Santa Igreja, afirmou que Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão. Eu faço um pequeno parênteses. É claro que Pedro quando ele é verdadeiramente representante de Deus. Não estou dizendo que o atual Papa não seja o sucessor de São Pedro, mas o Papa é infalível em matéria de fé e moral. No mais, é infalível. Nós vamos ter uma conferência que vai ser proferida pelo Sr. Atanásio Schneider. Ele disse, numa entrevista de imprensa, que interpelaram ele a respeito da situação atual, ele disse, é preciso lembrar que Nosso Senhor, quando afirmou Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas não prevalecerão, Pedro disse, eu edificarei a minha igreja, não a sua. É preciso, nesse ponto, conhecer bem a doutrina católica a esse respeito. E, na outra ponta da história, que é a ponta, é o que está surgindo hoje em dia, Nossa Senhora em Fátima prometeu que, por fim, o seu Imaculado Coração triunfará.
se nós pensamos no triunfo de Imaculada Coração de Maria, não será apenas na esfera religiosa, mas será também na esfera temporal. É fundamental nós, leigos, agirmos na esfera temporal, porque o que houve exatamente, a primeira revolução, foi na esfera temporal. Foi o gozo da vida, os prazeres, que contagiou a igreja, de maus padres, Lutero, Calvino, Zwingli, todos maus sacerdotes, e que espalhou esses erros. Nós temos que saber defender a Santa Igreja, confiar na Santa Igreja, lutar pela Santa Igreja, conhecer os princípios da Santa Igreja, não se deixar levar por essas ondas relativistas, pseudo-progressistas, que não são, progresso não tem nada, foi um retrocesso horrível na história, e combater, com a certeza que, por fim, o Imaculado Coração de Maria triunfará. Esse triunfo nos vem exatamente pelas graças da Santíssima Virgem, que é a medianeira de todas as graças, a Mãe de Misericórdia, e que nos obtém tudo que for necessário. Com essas palavras, eu encerro a minha introdução e agora vamos ouvir uma palestra muito mais interessante, que é do professor Dematei, que é muito amigo do Instituto Plínio Coronel de Vieira, conheceu muito bem o professor Plínio Coronel de Vieira e escreveu uma biografia brilhante sobre o professor Plínio Coronel de Vieira. A meus caros amigos, meus caros católicos militantes, meus caros jovens, que Nossa Senhora os ajude, abençoe e proteja nesses dias e saibam aproveitar bem isso para reforçar em suas almas o amor de Deus, o amor à Santa Igreja, a devoção à Santíssima Virgem. E saibamos unir os esforços pelo bem da cristandade. Há uma verdade que vivemos no Brasil. Nossa maioria. Só que a maioria não luta. Muito obrigado, que Nossa Senhora nos ajude e proteja. Meus caros amigos, meus caros Miles Christi, soldados de Cristo, com essa saudação eu iniciei esse simpósio, e com essa saudação eu termino. Nós, hoje, vivemos dias paradoxais. Ao mesmo tempo, como nós vimos nesse simpósio, nós estamos no auge de um processo revolucionário, já 5 séculos, corre já 5 séculos, mas nós estamos também no auge, na véspera de uma grande vitória. Nossa Senhora, em Fátima, em 1917, portanto, 100 e poucos anos, apareceu ao mundo com uma mensagem que é absolutamente fundamental para todos nós. Ela apareceu, se confirmaram as visões, até com um milagre foi visto por 200 mil pessoas, e depois nos deixou uma mensagem. Essa mensagem dizia 3 coisas. Falava da Primeira Guerra Mundial, que tinha sido um castigo, que estava por terminar, por misericórdia de Deus. Mas que se o mundo não rezasse, não fizesse penitência, não mudasse seus costumes e não consagrasse a Rússia ao seu Imaculado Coração, viria um outro castigo mais terrível, que foi a Segunda Guerra Mundial. E ela disse que essa guerra, esse castigo seria precedido por um grande sinal no céu. Já houve, durante as aparições, o milagre do sol. Foi visto por 200 mil pessoas. Eu conheci algumas pessoas que estiveram lá, assistiram, estavam lá, idosas já, eu também mais jovem naquele tempo, que viram o milagre do sol. O sol girando, se aproximando, etc. Era uma chuva torrencial. Quando terminou esse milagre do sol, estavam todos com as roupas secas, para que não tivesse nenhuma dúvida. E foi visto em toda a redondeza. Mas que se não viesse uma amenda, consagrasse a Rússia, haveria um outro castigo mais terrível. Foi a Segunda Guerra Mundial. Também precedido um sinal. Meu pai, que vivia no exílio naquele tempo na Europa, viu esse sinal. Todo o horizonte ficou vermelho. Poucos dias depois, estourou a Segunda Guerra Mundial. Foi mais terrível que a primeira. E depois ela disse, e se apesar de tudo, as pessoas não emendaram seus costumes, não rezarem, não consagrarem a Rússia ao Imaculado Coração, viram outro castigo muito mais terrível. E o Santo Padre teria muito a sofrer, várias nações desapareceriam, etc. Agora,
O apelo de Fátima foi ouvido? Não. Os costumes não mudaram, só pioraram. Comparem o que eram os costumes em 1917 com os dias de hoje. Basta sair à rua. Nós temos que sair à rua quase como duas viseiras para não ver a imoralidade e a moralidade que existe hoje em dia. Não se rezou. Não se consagrou a Rússia ao seu Imaculado Coração. Logo, o castigo que ela anunciou é inevitável. Nós temos a véspera de um outro castigo. Mas esse castigo será para nós, será um castigo para os maus. Nós vamos ter que sofrer, nós vamos ter que lutar, mas também será uma libertação. Porque ela anunciou que, por fim, o Imaculado Coração triunfará. Ela anunciou o reinado do Imaculado Coração de Maria. E o que será o reinado do Coração de Maria? O professor Plínio de Oliveira, fundador das TFPs e todo esse movimento do mundo inteiro, e que hoje nós honramos ter o seu nome na associação que nos reúne, descrevia com as seguintes palavras: o Reino de Maria será a restauração da civilização cristã que nascerá dos escombros do mundo moderno, como dos escombros do Império Romano nasceu a cristandade medieval. Isto é, uma ideia, uma era histórica, o Reino de Maria, em que haverá a plenitude da santidade na Igreja Católica. Então, uma conversão na própria Igreja Católica, incluindo do clero, sobretudo do clero. A plenitude da influência da Igreja sobre a sociedade temporal. Quer dizer, será um período histórico em que o mundo viverá em função da sua missão, o reino de Cristo, a glória de Cristo, e que esse mundo se glorifique a Deus. E, terceiro lugar, a plenitude das leis humanas às leis divinas. Isto é, os 10 mandamentos de Deus, que é a lei natural, que está codificada nos 10 mandamentos. Em que os chefes de Estado, tais qual São Luís Rei de França, sejam compenetrados do que afirmou o Papa Bem-aventurado Pio IX na sua encíclica Quanta Cura. Que os reinos subsistem quanto têm por por fundamento da fé católica. E que o poder real foi conferido não apenas para o governo do mundo, mas principalmente para a proteção da Igreja. Quer dizer, o governo de todas as nações tem como missão principal o quê? Sustentar a sua Igreja, sustentar a Santa Igreja na sua missão santificadora. Isso será o Reino de Maria. E será uma época de glória, anunciada por Nossa Senhora, em que haverá exatamente a regra, será a virtude, e o pecado será a exceção combatida. Esse é o fundamental. E ela terminou prometendo, mas por fim, depois do terceiro castigo, o meu Imaculado Coração triunfará. Será exatamente o Reino de Maria. Alguns, inclusive, não muito amigos nossos, não, isso aí é uma visão milenarista. É completamente diferente do milenarismo, que é uma doutrina condenada pela Igreja. O que é o milenarismo? O milenarismo é uma doutrina que, depois dos acontecimentos, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo virá a esse mundo para ter um longo período de glória a Deus de fé. Na realidade, não. Está no Evangelho que no fim haverá, na promessa de Cristo, na promessa Nossa Senhora está um período longo, que ela fala do triunfo do seu Imaculado Coração. Quando falam em triunfo do Imaculado Coração, não será apenas por alguns dias. É preciso que Nossa Senhora triunfe, seja festejada, glorificada como triunfadora, para restaurar a glória do seu Divino Filho. Mas esse triunfo é um período longo. Só depois disso, no fim dos tempos, como está dito no Evangelho, é que virá uma nova apostasia, em que está dito que se os dias não fossem abreviados, nem os bons perseverariam. E aí, eu fecho como que se enrola a história, se fecha a história, e aí vem o nosso Senhor Jesus Cristo para julgar a humanidade.
para separar definitivamente os bons dos maus. As almas terão, os corpos, haverá ressurreição dos corpos, serão todos para o céu, as outras seriam também com corpo, alma, para o inferno. Esse é o fim dos tempos. Esse reino de Maria está previsto por Nossa Senhora, mas está previsto por inúmeros santos. Aqueles que quiseram ter até uma relação dessas profecias, desde Santa Delgado, na Idade Média, ela descreve os dias atuais, descreve a crise do mundo atual, descreve a crise da Santa Igreja, mas fala do castigo e fala de um novo período de esplendor católico. Desde Santa Delgado, São Vicente Ferreira, São Luís Grande Montfort e N outros santos, eu tenho uma relação de profecias que foram tiradas de um livro elogiado pelo Papa São Pio X, que é a Conjuração Anticristã, até santos posteriores, como Santo Orione, São Luís Orione, que diz claramente: uma grande época está para nascer. Teremos novos celum et novos terram. E a sociedade restaurada em Cristo reaparecerá mais jovem, mais brilhante, reanimada, renovada e guiada pela Igreja. E São Maximiliano Kolbe, um grande santo também, que sacrificou a sua vida nos campos de concentração, ele diz textualmente: a Imaculada, Nossa Senhora, se tornará a rainha do mundo inteiro e de cada uma das almas. A humanidade se aproximará o mais possível que se possa nesta terra da felicidade, da antecipação daquela felicidade para a qual cada um de nós tende já naturalmente, quer dizer, aquela felicidade sem limites em Deus e no paraíso, que está previsto, Santo Orione, o Reino de Maria. E o que nos... A primeira oração mais perfeita que nós temos, que é o Padre Nosso, Nosso Senhor Jesus Cristo tem um trecho, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa é a nossa missão. É realizar o que nós pedimos todo dia, rezando o Padre Nosso. Esta realidade é possível. E a nossa missão, até que venha esse terceiro castigo, por Nossa Senhora, qual é? É exatamente reunir aqueles que estão dispostos a lutar pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria. E sabendo que há muitas almas que estão esperando por nossa voz. A revolução, aparentemente, é toda poderosa, mas na realidade é fraca. A força dos revolucionários é muito mais a debilidade dos bons do que uma força intrínseca à revolução. A revolução vai a contrapelo da realidade. A revolução não corresponde aos anseios mais autênticos das almas. O Nosso Senhor tem uma... E nossa obrigação qual é? É proclamar a verdade católica. Proclamar, denunciar o mal da revolução e proclamar a verdade católica. Nosso Senhor Jesus Cristo tem uma passagem muito bonita do Evangelho que diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. O que é bonito no Evangelho é que essas parábolas todas têm uma base na realidade concreta, como Deus a fez. Nos países em que a criação de ovelhas, no Oriente Médio, nos Alpes, nas montanhas, os vários pastores têm as suas ovelhas. Todos são reunidos à noite num curral. De manhã, os pastores vão à porteira desse curral e cada pastor chama as suas ovelhas. Nunca acontece de uma ovelha sair no rebanho de um outro pastor. Elas conhecem a voz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Nós temos que ser a voz do nosso Senhor Jesus Cristo para atrair para as soldados, os exércitos de Cristo, o exército da Santa Virgem, as pessoas estão esperando ouvir a voz católica. E a experiência que eu tenho é que quando já afirmam certas verdades essenciais, as pessoas, mesmo não sejam católicas, não têm razão. Vou dar um exemplo. O laicismo. Hoje é um dogma, o Estado tem que ser laico, tem que ser independente, não pode apoiar nenhuma religião. Quantos nós já ouvimos isso? Na realidade, o Estado não tem que ser laico. O Estado tem que ser católico.
o chefe de Estado, como disse Pio IX, Pio IX, existem para sustentar a Santa Igreja e para, com isso, santificar seu povo. Que maior interesse poderia ter um chefe de Estado que tem um povo católico, que cumpre os 10 mandamentos da lei de Deus? Santo Agostinho, exatamente, desenvolve muito essa ideia. E essa é a missão do Estado é sustentar a Santa Igreja na realização da missão que lhe foi confiada pelo nosso Divino Salvador. A nossa missão é, como disse o Papa, é o lema do Papa São Pio X, instaurar omnium em Cristo, restaurar tudo em nosso Senhor Jesus Cristo. E quando se proclama a doutrina católica, as pessoas de fato têm razão. A questão do laicismo, eu tenho tratado, parece que até com pessoas não católicas, tá? Nunca eu encontrei alguém que contestasse. E o grande argumento contra o laicismo é simplíssimo. Se tira Deus do panorama, se organiza o Estado, como hoje em dia, que tem a pretensão de, em nome da igualdade, outro princípio falso, tem a pretensão de organizar como se Deus não existisse, porque o Estado não pode dar preferência a uma religião. O Estado fica Deus. E o Estado se julga no direito de legislar sobre aborto, sobre casamento de pessoas do mesmo sexo, sobre a ideologia de gênero, sobre a eutanásia, como nós vemos em muitos países. Na Europa é muito pior ainda do que aqui. Se tira o Estado, Deus, do panorama, o Estado é Deus. Aí tem a mediocridade no governo, tem a instabilidade, porque cada governo tem uma orientação, um caos completo. Isso tem a tirania, o Estado é tirano. Não há a garantia daqueles princípios que foram legados, ensinados pela Santa Igreja, por nosso Senhor Jesus Cristo, e que nós vivemos com as bênçãos de Maria. Portanto, nós temos a certeza da vitória. E nós temos que proclamar a verdade. A verdade não é algo nosso, a verdade é algo objetivo. Nós temos que proclamar a doutrina católica. E o Dr. Plínio de Oliveira era muito cioso nesse ponto. Nós não temos uma verdade nossa. Nós temos a tradição católica, nós temos a doutrina católica, nós temos o princípio da Santa Igreja, e nós somos chamados a sermos os sinos dessa tradição. E que reavivam nas almas o senso católico, o senso do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa missão é a restauração do reino do nosso Senhor Jesus Cristo, reino social do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do reino do Imaculado Coração de Maria. Nós temos essa certeza na nossa alma. Nosso Senhor nos prometeu isso. Em Fátima, nosso Senhor Jesus Cristo nos prometeu que as portas do inferno não permanecerão. Portanto, nós temos a certeza que nós sacrificamos nossa vida, nossa existência, a principal razão da nossa existência é a glória de Deus. E é, nessa situação, no momento histórico, a restauração da verdade católica, a restauração da doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e a instauração do reino social do nosso Senhor Jesus Cristo por meio do reino da Imaculada Coração de Maria. Se nós realizarmos isso, nós teremos qual prêmio? Está no Salve Regina. Quando você reza o Salve Regina, quais são as últimas palavras? Depois desse enterro, mostrar em Jesus, ó clemente, ó piedosa, ó sempre Virgem Maria. É a própria Nossa Senhora, no momento do nosso julgamento, que, se com a ajuda de Deus, nós perseverarmos na fé, na realização da nossa missão, ela nos apresentará ao seu Divino Filho. Ela dirá, meu Filho, meu Criador, meu Redentor, eis aqui mais um Filho vosso. Saibamos corresponder a essa vocação, saibamos dedicar inteiramente essa vocação, saibamos defender a Santa Igreja no momento que as postas do inferno investem da forma mais brutal que já houve por toda a história contra exatamente a Deus Nosso Senhor, contra o nosso Divino Redentor, inclusive as piores blasfêmias até sobre Nossa Senhora. Que Nosso Senhor nos ajude, nos proteja, nos sustente, nos abençoe e saibamos bradar quis o Deus, quis o Deus. Quem com Deus Nosso Senhor, quem com a Santíssima Virgem. Com essa palavra eu encerro esse simpósio. Nossa Senhora nos abençoe a todos.
eu me permito de ler um trecho que nos confirma essa verdade. O Dr. Pínico de Oliveira, no seu livro Revolução contra a Revolução, que os que não têm esse livro fisicamente aqui presente podem nos pedir que nós mandemos aos presentes aqui da nosso simpósio o livro fisicamente. Tá? Como se fosse Sofiote, tá também no YouTube, para baixar o livro. Mas nada como ter esse livro. Esse livro deve ser para nós, contra-revolucionários, o nosso livro de cabeceira. Nesse livro, o professor Pínico de Oliveira diz o seguinte: sobre a invencibilidade da contra-revolução, portanto, a invencibilidade daqueles que seguirem esses princípios. Doutor Vinícius, pode-se perguntar de que valor é esse dinamismo? Respondemos que, em tese, é incalculável e certamente superior ao da revolução. Omnium possum in neo qui me conforta. Quando os homens resolvem cooperar com a graça de Deus, são as maravilhas da história que se operam. É a conversão do Império Romano, é a formação da Idade Média, é a reconquista da Espanha a partir de Covadonga, são todos os acontecimentos que se dão como fruto das grandes ressurreições de alma, de que os povos também são suscetíveis. Ressurreições invencíveis, porque não há o que derrote um povo virtuoso e que verdadeiramente ame a Deus. Está encerrado.